alô, boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais uma edição, a primeira da semana, hein? Semana de bola rolando, amanhã tem um Cruzeiro, amanhã mesmo, não se assuste, amanhã tem um Cruzeiro pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense na volta ao Mineirão e quarta-feira tem o Galo contra o Newell's, aí é Copa Libertadores, donos da bola no ar, com Cadu Doné, com a comentarista da rádio Band News FM de Mara Oliveira e com o grande Shark, editor da Band Minas, Felipe Junqueira. E você participa conosco pelo @Os Donos da Bola MG no Twitter e também no facebook.com/Os Donos da Bola. Até às 2 horas, rolando os Donos da Bola aqui na tela da Band. Olha a promoção. A gente prometeu durante a semana passada e agora vamos explicar sobre a promoção. Preste atenção. Você que está em casa, quer ir ao estádio na quarta-feira para ver o Galo de camarote? Então, a Band vai sortear 2 pares de ingressos de camarote para o jogo entre Atlético e Newell's. Então, como é que você pode participar? Preste atenção. Você vai responder a pergunta: por que você acha que a Lagoa da Pampulha, que faz parte do complexo do Mineirão, deveria ser despoluída? As 2 respostas mais criativas vão faturar os pares de ingressos. Para participar, envie sua resposta agora, que você tem que prestar atenção. Por que a Lagoa da Pampulha deve ser despoluída? As 2 mais criativas, vocês vão enviar agora para o SMS Torpedão 72250. Vai aí na mensagem do seu telefone, digita a resposta, envia para 72250 e na mensagem, né? MG, o que é esse negócio de MG aí, ô? Você tem que pôr MG, depois a... Peraí. Espaço e a mensagem. Então, MG, espaço e a mensagem. Isso. Então, peraí. Vamos começar de novo, então. Quando for digitar a resposta, MG, aí dá o espaço e a sua mensagem, ok? Senão não vale. 72250. A resposta mais criativa leva. Os nomes dos ganhadores serão divulgados amanhã aqui nos Donos da Bola. Olha só que mordomia. 2 pares de camarote para ver o jogo na quarta-feira. E esse jogo aí, você já pensou o tamanho disso? Que isso representa para a história do Atlético, para a história do Newell's, 2 clubes que nunca foram campeões. Nenhum deles foi campeão da Copa Libertadores. Então, quarta-feira, você tem a oportunidade de ver isso de perto. Mas é claro, né? Vai no camarote, sintonizado nos 89,5 da Band News FM. Estaremos lá, eu, de Mara Oliveira, Léo Gomide, Diogo Ramalho, todo mundo na quarta-feira lá no Independência. Bom, agora vamos falar de outra coisa. Vamos voltar a falar de Cruzeiro, porque no jogo 500 de Fábio com a camisa estrelada, o Cruzeiro só empatou com a Portuguesa lá no Canindé. Aliás, o joguinho chechelento, nossa senhora, e o resultado não agradou em nada. Time, o técnico, a torcida, ninguém gostou da atuação do Cruzeiro. Confira. Num dia especial, nada de camisa comemorativa. Foi com o tradicional 1 às costas mesmo que Fábio comemorou o jogo de número 500 pelo Cruzeiro. Super especial, né? Acho que alcançar esse número aí é um presente de Deus, mais um na minha vida, então eu tenho que agradecer a todo mundo que fez parte, os torcedores do Cruzeiro que me dão bastante carinho para que eu permaneça dentro do Cruzeiro, reconhecendo o meu trabalho, então fico bastante feliz. A comemoração teve um presente de grego logo no início. Com 5 minutos de jogo, a Portuguesa marcou. Valdomiro abriu o placar. É estranho dizer que marcar o gol fez mal ao time, né? Mas parece que foi isso que aconteceu. Depois de sair na frente, a Lusa pouco conseguia criar, pouco para não dizer nada. O Cruzeiro tomou conta e no 4º escanteio, em pouco mais de 15 minutos, conseguiu o empate. Bruno Rodrigo foi rápido para marcar e passou voando na câmera para comemorar. O gol da virada parecia questão de tempo. A noite, que inicialmente era do goleiro Fábio, se transferiu para o estreante como titular da Portuguesa. Lauro salvou a chance que Luan teve. Vinícius Araújo também parou nas mãos do goleiro. Agora, peraí, vamos fazer só uma pequena pausa nas defesas do Lauro. É que o Diego Souza, substituído durante a segunda etapa, parece ter saído insatisfeito. Foi direto para o vestiário, sem falar com ninguém. Não sei, não me preocupo com isso. Eu preocupo com o time como todo, com o coletivo e com a convicção de trocar quando achar necessário. Eu nem percebi isso, estava muito envolvido com o jogo, mas qualquer jogador que entra para jogar pode ser substituído se eu achar que não está jogando bem. Parada feita, voltamos às defesas. Nesse chute do Luca, o Lauro não precisou trabalhar, mas depois evitou que Anselmo Ramon marcasse, espalmou ainda um chute do Tinga e tomou um susto com o rebote que parou no travessão. Se essa noite de sábado foi boa para alguém,
Esse alguém foi o Lauro. Sim, eu tenho metas grandes nesse Campeonato Brasileiro, pretendo estar entre os 3 melhores da competição no final do ano. Hoje foi pontapé inicial, acho que apesar de toda a dificuldade, consegui estrear bem, um ano que eu não atuava. Terminar o jogo com a igualdade no placar não é nenhuma novidade para esses dois times. Dos 6 jogos que aconteceram até agora nesse Brasileirão, a Portuguesa empatou 4 vezes. O Cruzeiro ficou no empate em 3 oportunidades. Esse é o 4º empate, o jogo do Fluminense seria empate também, tiveram uma jogada isolada no final. Então, um time que marca muito para depois tentar jogar. Esse foi um fator que dificultou a gente. Seu Marcelo Oliveira. Agora, o goleiro Lauro, que você acabou de ver na tela, é ex-companheiro de Fábio, né? E falou sobre os 500 jogos do Fábio com a camisa do Cruzeiro. Confira. Tive a oportunidade de conviver com ele 2 anos e meio quando atuei pelo Cruzeiro. Então é um grande amigo, parabenizo ele pelos 500 jogos, merecido. Na minha opinião, um dos grandes injustiçados, aí, mais um dos injustiçados que poderia compor a seleção brasileira tranquilamente. E fico feliz de rever ele e estar podendo jogar também contra um grande amigo. Muito bem. Lauro, que aliás é um bom goleiro, né? Muito bom goleiro. Dimar Oliveira, fala do Fábio, da importância, 500 jogos, um cara que tem uma história já com o Cruzeiro. E aproveita para falar do jogo, do empate, do trabalho do Marcelo Oliveira até aqui. Lógico que você vai ter que sintetizar isso aí nos 30 segundos. Quanto tempo Boa tarde, Mari. Boa tarde para todo mundo. Olha só, o Fábio, a gente já disse aqui, para mim é o melhor goleiro atuando no Brasil. Acho uma injustiça ele não estar na seleção brasileira. Se o Júlio César tem o seu lugar reservado, que ele pelo menos estivesse entre os goleiros que vão à Copa do Mundo. É mais um que vai ser injustiçado se não for. É um goleiro fantástico. Agora, o Cruzeiro contra a Portuguesa, salve-se quem puder. Que coisa horrorosa. A gente está aí 7 meses, né, no trabalho do Marcelo Oliveira, mas eu acho que já deu essa história, e como nós dissemos na Band News durante a transmissão, já deu essa história de falar que ainda é uma equipe em formação. Não é mais, é preciso que haja uma definição. O Cruzeiro cada dia tem um esquema tático diferente, jogadores entrando, elogiar o Vinícius Araújo, que foi bem, teve um posicionamento interessante, não fez mais porque a bola não chegou para ele, porque Everton Ribeiro... Não, foi sacrificado pela atuação do time também. Exatamente, porque Everton Ribeiro e Diego Souza, gente, não dá para jogar junto. Quando é que o Marcelo vai ter Tem quanto tempo essa você ouve noção? Isso aqui? A gente está falando disso na Band News e aqui nos Donos da Bola, sei 200 lá, acho anos. que 7 meses a gente está falando também. Então foi muito complicado, um time apático, sem vontade. É muito difícil dar continuidade num trabalho dessa forma que está acontecendo. O Cruzeiro precisa achar uma forma de jogar. Acho que o Tinga mostrou que é preciso ter um volante que tenha essa condição de saída melhor para o jogo. Continuo dizendo que acho que ali, para a posição, é o Lucas Silva. Muito bem. Felipe Junqueira, essa questão de Diego Souza e Everton Ribeiro não jogarem quando eles estão em campo, o Cruzeiro não demonstrar um grande futebol, tem uma ligação ou, de repente, o treinador é que não conseguiu posicioná-los para, de repente, tirar deles o melhor futebol? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que tem ligação, sim. Já cansou de falar. E o Cruzeiro parece que regride a cada dia, né? Começou o ano muito bem e a cada dia vai jogando pior. A cada mudança que o Marcelo faz, parece que o time começa do zero, taticamente. Pois é, mas aí, ninguém conhece um do outro, é impressionante. Mas isso quer dizer que o Marcelo não vem fazendo um bom trabalho? Até agora não. São 7 meses. Se o time vem regredindo a cada mês, não dá pra entender. O Diego Souza, pra mim, até agora no Cruzeiro, é uma decepção. É o Diego Souza, esse Diego Souza tá aí, é o Diego Souza do Atlético, horroroso. Não é o Diego Souza do Vasco, não é o Diego Souza do Grêmio, não é o Diego Souza principalmente do Palmeiras. Nós falamos de Palmeiras lá em cima, Atlético lá embaixo, Vasco lá em cima. Como é que seria no Cruzeiro? Mas isso aí é meio superstição, não, né? É lógico. Mas é ele que não está demonstrando nada. O Diego Souza, para mim, foi a contratação que a torcida mais esperava do Cruzeiro e a que menos está jogando, sinceramente. Decepção. Agora o que eu acho complicado e, de certa forma, até meio que covarde, é esse papo de pedir Luxemburgo no Cruzeiro. O Luxemburgo tem uma história com o Cruzeiro. Inegável. Aquele Cruzeiro de 2003 foi mágico. Não é? Mas será que já é hora de falar em Luxemburgo? Eu estou dizendo isso porque a gente acompanha pelas redes sociais, o telefone aqui não para de tocar, nossa produção ali, o Rodrigo Genta, o grande Capira, ele não é caipira, não é capira de capiroto mesmo. Ele fica ali fora e o telefone não para. Todo mundo, Luxemburgo, tira o Marcelo. Eu acho covardia.
Eu acho covardia. Também sabe? acho. Com o Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro. Com o Como é que você vai investir R$1 milhão, no mínimo, por mês, com multas astronômicas, que é o que ele vem tirando dos clubes por onde ele passou, não é? E deixando uma terra arrasada no clube que ele passa? Sempre acontece isso, né? Aliás, de uns 10 anos pra cá, isso vem acontecendo, né? O último grande trabalho dele foi no Cruzeiro. Grande trabalho, extraordinário. No Brasileiro, O trabalho mágico do Luxemburgo foi no Cruzeiro. Mas foi campeão brasileiro com o Santos no ano seguinte. Aí acho que depois disso... O Vadão foi campeão brasileiro, né? Não, mas ele foi campeão brasileiro em 2003 e 2004 com o Santos, que revelou esses meninos todos, que acabou colocando... Real Madrid estragou com o Luxemburgo. Aí depois eu acho que realmente houve a queda. Cadu Doné, boa tarde. Cruzeiro, Marcelo Oliveira, a situação atual, dá pra melhorar, não dá? Como é que você vê isso? Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Sobre o Luxemburgo, rapidamente, concordo com você plenamente. O Luxemburgo é um treinador que não merece essa aposta tão elevada em termos financeiros. Acho até compreensível que parte da torcida peça a volta dele, porque todo clube tem 1 ou 2 ou 3 treinadores que marcaram muito e são sempre lembrados. A gente vê no caso do São Paulo, que já fechou com o Paulo Autuori, a torcida sempre pedindo o Muricy. Então é natural que no Cruzeiro a torcida, que se move mais pela paixão, peça o Luxemburgo, lembrando daquele trabalho quase inigualável de 2003. Agora, pelo passado recente, sinceramente não investiria no Luxemburgo. E sobre o jogo de sábado, Everton, muito fraca a partida. O jogo foi muito chato. Portuguesa também jogou mal. Tecnicamente, o jogo foi pobre. Os times não conseguiam tocar a bola com qualidade, não conseguiam criar as jogadas com qualidade também. Então, foi muito fraco o jogo. Agora, da Portuguesa, você espera isso mesmo. É o que a Portuguesa pode fazer. Buscar um gol em bola parada, um ou outro jogador regular, no máximo bom, nota 6, 7, não é um time para brilhar. Já o Cruzeiro, não. Do Cruzeiro você espera mais, porque tem mais camisa, tem mais tradição e tem um elenco melhor. E na prática não vem rendendo. Achei que o Everton Ribeiro foi muito mal, Diego Souza foi muito mal e o time, na criação das jogadas, no toque de bola, tem um futebol de qualidade mesmo, deixou muito a desejar no sábado. Eu gosto muito quando o Tinga entra no time. Eu acho que o Tinga é mal aproveitado. Alô, Marcelo Oliveira, se liga aqui na parada. O Tinga tem bola para ser titular nesse time, Marcelo. Mas aí eu tiraria no lugar de quem? Tira o Souza, põe o Tinga com o Newton mais preso à frente da defesa, solta o Tinga um pouco mais. É a minha avaliação. Eu faria isso com o Lucas Silva. Então como é que você vai manter o Tinga aí? Ganhando uma bolada, o salário dele é altíssimo. Poxa, cara, mas põe pra jogar. Põe pra jogar. Então, Gilmar, mas põe pra jogar. E por que se não pode ser o Lucas Silva? É engraçado que o Everton defendia a base aqui, sexta-feira, lá em cima. Agora que é Pontinha que tem 500 anos. Uma coisa é uma coisa. Não dá pra entender. É questão de idade. Tinha que ser o Lucas Silva, não sei o quê. Agora é o Tinga com 500 anos. E eu que não defendo a base? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ele preteriu o Lucas Silva, e por vezes ele nem relacionado então se o Tinga tá... Se o Tinga tá... Se o Tinga está... Perdão, pessoal, só sem querer. Meu Deus. Só sem querer, foi mal aí. Quer que te ajude aqui ou não? Top 5, você quer ser top 5. Ah, meu Deus, mas se o Tinga está no banco e entra, o Cruzeiro melhora. Pode puxar pela memória, eu faço um desafio. Em todos os jogos que o Tinga entrou no segundo tempo, o Cruzeiro foi outro time. E outra, sacou o Diego Souza, o Everton Ribeiro, o futebol dele apareceu e muito, e muito. Agora meu ídolo Anselmo Ramon, mais uma vez, né? O meu ídolo Anselmo Ramon, mais uma vez, não virou. Acho que o Anselmo Ramon é o integrante mais fixo daquele quadro do Fantástico, como é que chama? É inacreditável, futebol clube, assim. Show da vida. De perder, o do show da vida. Perde gols incríveis. Assim, teve 2 oportunidades. Mas ele é constante, tempo. né? Você pode falar que ele é um cara muito regular. Ô, Anselmo Ramon, não dá não, né, gente? Não olha dá. aí, olha esse tiro dele aí na trave. Agora, poucos fariam oportunismo, hein? Falar um pouquinho também da questão do Newton ali como primeiro volante. Ainda é uma adaptação, mas a defesa está sofrendo um pouco com isso. Pois é. O porque ele não está rendendo, porque ele não é o jogador para estar ali. Não, porque ele está se adaptando novamente à questão do primeiro volante. Agora, não dá para dizer... E aí é que quando o Felipe diz assim, o Cruzeiro parece que regride. É porque a cada situação você tem uma nova formação, um novo contexto tático que demora. Quando o time está adaptando a uma situação, aí vem o jogador... Agora, vocês acham que existe um radicalismo por boa parte da torcida de querer cobrar já do Marcelo Oliveira, do Cruzeiro, desse time, algo como, por exemplo, a ponta de um campeonato brasileiro, já que ele vem de 2 anos
com péssimas campanhas. Everton, e aí o Marcelo chega, fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, perdeu o Campeonato Mineiro, mas fez uma boa campanha. Aí tem a Copa do Brasil pela frente, mas no Brasileiro não tá ruim. Mas eu acho que não tá ruim Pode a melhorar, quinta posição. Não tá ruim. Não tá ruim a quinta posição. O Cruzeiro tem 9 pontos. O Atlético tá fazendo uma campanha muito ruim, tem 7. Tá 2 pontos. O Cruzeiro perdeu a grande chance de fazer muito ponto nesse início do campeonato e ficar com uma folguinha. Porque os times, tinha time na Libertadores, tinha time em formação, o Santos tá com a meninada, o São Paulo você não sabe direito o que vai fazer. E a galera lá de baixo o Grêmio vai tá chegar, voando. Agora é outro campeonato. São O Cruzeiro Paulo, tinha que ter eles vão somado chegar. muito ponto. O Cruzeiro tem 50% ou meio de aproveitamento. Entendeu? Tá no quinto lugar? Tá em quinto lugar. Beirando o G4. Mas tá a 2 pontos. O Atlético tá fazendo uma campanha muito ruim. Mas não se pode considerar que ainda é um trabalho... Mas até quanto vai ser? Mas 7 meses. 7 meses já. 10. Não dá pra considerar. Daqui a mais pouco a gente volta a falar disso. O Brasileirão já começou e hoje é dia de conquistar o seu carro novo, não é? Então a hora é essa. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo. Menos de R$10 por dia. Mas compra agora mesmo seu Chevrolet novinho com a Brasil. Ligando para 3003-4443. Se você, inclusive, tem um carro usado, você pode entrar como lance e olha só que moleza. Com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela e também o número de parcelas. Só Brasil faz isso por você, é ou não é? Mas ligue agora, nesse minuto, compre agora o seu sonho no 3003-4443. 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora, mas tem que ser agora, e comprar um consórcio, vai concorrer a prêmios de R$25 mil por semana. Imagine você, carro novo, R$25 mil nas mãos, para gastar como quiser, você não vai perder, vai. 3003-4443, seu Chevrolet novo por menos de R$10 por dia. É só na Brasil. Olha a promoção. Os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje irão receber a camisa do seu time de coração. Mas tem que ligar agora. Cadê as camisas? Estão aí? Não, né? Então, muito obrigado. 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu novo carro. Ligue agora. 3003-4443. Você ganha um salário mínimo? Tem lá um plano que cabe no seu orçamento. 3003-4443. Ligue agora e compre já o seu sonho, realize o seu sonho. Olha aqui, pessoal. Não foi fácil, mas valeu pelos 3 pontos. Com o time reserva, o Galo venceu o Criciúma por 3-2 no Independência, em confronto bastante movimentado. Confira aí. Na arquibancada, uma faixa de apoio ao time. O torcedor que foi ao Independência ver Atlético e Criciúma pelo Brasileirão estava com a cabeça na Libertadores. Mas o jogo é só na quarta-feira e antes era preciso vencer os catarinenses para deixar a zona de rebaixamento. Em campo, 9 jogadores considerados reservas. Vitor e Hever seguraram as pontas ali atrás. E lá na frente, nada mal também. Depois desse presente de Guilherme, Rosinei abriu o placar. Luan marcou contra e deixou tudo igual. Cruzamento de Michel e Alexandro fez de cabeça. O terceiro do Galo foi especial. Leleu e seu primeiro gol com a camisa alvinegra. É indescritível, né, gente? Pô, fiquei muito feliz mesmo, nunca mais vou esquecer esse momento, essa jogada do Guilherme. No finalzinho, o Wellington Paulista descontou. 3-2 foi o placar final. O mistão do Atlético mostrou que também dá conta do recado. Um recomeço de campeonato com pé direito. 3 pontos somados, livre da zona de rebaixamento e uma invencibilidade de 37 jogos aqui no Independência. Agora é pensar no jogo decisivo de quarta-feira. Vale vaga na final da Copa Libertadores. A gente jogou um grande jogo hoje. Jogamos muito bem, tivemos paciência, tivemos qualidade para tocar bem a bola. Tivemos pegada, passamos quase sempre a linha da bola, jogamos com velocidade, fizemos 3 gols, criamos mais no mínimo uma dúzia de chances. Jogando bem como a gente jogou, foi um domingo muito bem conduzido. E agora a gente tem que conduzir bem a segunda, terça e principalmente a quarta-feira. Está tudo focado, o torcedor também. Hoje já clamou por quarta-feira, já gritou que acredita e
E vai ser assim, vai ser um jogo importantíssimo para nós, que nós vamos ter que ter um pouco de tudo. De calma, de tranquilidade e ter muito futebol. Isso é que a gente tem que fazer, jogar muita bola, que o time deles é bom. Olha, eu vou continuar falando aqui. Esse campeonato brasileiro tá uma teta. Uma teta. Ah, mas tá só na sexta rodada. Uma teta. Fala pra mim aí, qual time tá espetacular? Nenhum. Então, quer dizer, se o Atlético corrige algumas peças, se o Cruzeiro contrata principalmente um lateral esquerdo e tal, e ajeita, vão dar muito trabalho. Se fosse o time titular do Atlético ontem, era 8, né? Você acha Como é que é? Se era o time titular do Atlético ontem, era 8. E o Leleu, seu ídolo? Só eu acreditava, né? Só você. Não é pelos 20 centavos, é pelo Leleu titular, né? Cadê o cartaz? Titular no lugar do Bernardo. Leleu, Berola e Guilherme, né? 4-2-3-1. Esses três. Berola. Só o Leleu. Não, eu acho que mais Leleu, importante. aquela camisa, hein? Tava esperando, Acho que o Leleu. mais importante do que analisar o gol do Leleu é a metida de bola do Guilherme, né? Que o Guilherme jogou bem. Duas assistências do Guilherme, né? Acho que isso tem que ser falado. Mas contra o Criciúma também, né, Guilherme? Não vem não. Mas pro Leleu não conta que é contra o Criciúma, não. Mas o Criciúma meteu 3 no Santos. O Criciúma ganhou do Bahia. Que também é uma Bahia. E o Atlético perdeu do Santos, o Atlético perdeu do Vasco. Exatamente, que eu tô te dizendo. Por isso não dá para menosprezar e diminuir. Assim como quando o Cruzeiro meteu a goleada no Goiás, muita gente, mas o Goiás é uma baba, né? E aí o Goiás tá aí, ó, meio de tabela. Mas o que tem que ressaltar do Atlético ontem é que o Atlético colocou o Criciúma no lugar dele. Foi pra cima, menor fez público o do jogo. Atlético, hein, Dimara, no Independência. É, porque a galera tá toda também, voltada né? pra Esperado. E esse time teve uma característica que eu gostei, que é o fato de chutar gol. Gostou do Berola ontem, Dimara? Tanto o Berola, mais bem. objetivo, né? Não é só na correria, foi mais objetivo. Uma pena que tenha saído, porque não tem mesmo condição física, ele não aguenta. Mas eu acho que o que a gente pode tirar de bom desse jogo foi uma determinação da equipe. A equipe foi muito determinada o tempo inteiro, se movimentou muito, foi à frente. Acho que tudo isso, gente, influencia muito na quarta-feira. Por quê? Mesmo que não seja essa equipe, mesmo que não tenha essa história, você vê uma mobilização do grupo. Porque todas as entrevistas, tudo que a gente ouviu falar depois desse jogo, era em função da quarta-feira. Então, tudo foi feito nesse esquema. Até o Cuco, o diálogo dele com esse grupo, né, a própria movimentação do Luan, a determinação desses jogadores vai influenciar sim lá na frente. Olha, eu vou dizer pra você uma coisa. Sabe por que o Atlético ontem venceu? E teoricamente venceu fácil. Tomou os 2 gols, mas venceu fácil. Foi dono das ações o jogo inteiro, meteu bola na trave. O goleiro, o Bruno, goleiro do Criciúma, fez grandes defesas. Mas sabe por quê? Porque eu achei um time ontem mais movimentando mais em campo. E comprometido. Um time mais ligado e comprometido. Exatamente. O Atlético estava comprometido ontem, com a cabeça no Brasileiro, querendo jogar. Nos outros jogos o Atlético não estava. Pode falar que estava, mas não estava. Nos outros jogos você viu o Atlético descompromissado. Achava que qualquer hora ia fazer. Mas o gol e não estava nem aí. Eu concordo com você. Agora, o pior é você ver o time mais comprometido, pelo menos em termos de movimentação, do que no jogo contra o Nivas, né? Aí é que... Mas aí é um time diferente, né, Cadu? Esses jogadores eles precisam jogar. Eles tinham que mostrar alguma situação, porque a responsabilidade era deles. Com o Nilson, acho que jogou foi mal mesmo. E o placar foi enganoso, sim. Esses 3-2 aí não refletem o que aconteceu em campo. O Galo poderia ter vencido com mais facilidade. A gente está vendo aí nos melhores momentos um verdadeiro bombardeio na área do Criciúma, no gol do Criciúma. Então, o time jogou bem, não tem aquela importância toda, até por isso é compreensível esse público pequeno, de 4 mil e poucos pagantes. Não dava para imaginar uma coisa diferente, porque todo mundo ligado o ingresso é caro pra caramba. Não, o ingresso é caro, domingão, o cara... Criciúma, time reserva. Vai, né? Sinceramente. Pois eu também acho que em jogos como o de ontem, que já era previsto... Aí tem que voltar aos tempos de R$10. Exatamente, já era previsto que muita gente não iria, por causa do jogo de quarta, fazer uma promoção. É que nem o América fez contra o Avaí. Foi contra o Avaí? Foi contra o Avaí, não é? Não, contra o Avaí. Que encheu lá, gente até de fora e tal. Mas quer dizer, tem que fazer. Mas vamos dizer que não pode, porque hoje o Atlético tem o compromisso com o seu torcedor fidelizado, que paga uma porcentagem. Você não pode fazer isso em detrimento de quem já pagou antecipado e já gastou isso. Tudo bem, mas é mal feito isso aí. Mas não pode, porque aí é regra. O Barcelona tem 100 mil sócios. E lá é diferente o preço. Benefício para quem já tem um Galo na veia, mas leva o povo para o Mas não tem... Isso não é questão de eu achar que eu tô com a
razão, porque eu não acho. Eu acho que deveria ter promoção. Estou dizendo assim, não pode. Isso está escrito em contrato. Você não pode ter... Porque se você pagou mais, como é que você vai fazer com quem pagou? E nessa era de sócio-torcedor, todos os clubes usam esse argumento. Eu critiquei muito no início do ano, por exemplo, o fato de o Cruzeiro cobrar o mesmo valor para um jogo como mandante contra o Atlético, que tem uma atração muito grande, ou contra o América de Teófilo Otoni no Mineirão. Então faça uma promoção. É totalmente proporcional. É o argumento que os clubes usam, mas eu acho equivocado. Eu acho que tinha que dar um jeito de resolver isso aí. Até porque, Everton, nesses jogos menores é uma oportunidade de o torcedor conhecer o estádio. Porque essas novas arenas não foram conhecidas por muita gente que não tem condição de acompanhar esse novo futebol cada vez mais caro. Então, acho que seria bacana até por isso, trazer para o lado do clube esses torcedores que não podem mais ir ao estádio. O Cris está me informando aqui que isso que a Edmar acabou de explicar vale para o GNV Black. Black o cacete, é preto. É o fidelizado mesmo, né? É porque tem outros... Não, mas é Black mesmo, tem direito à compra do ingresso. Né? Mas aí a diretoria, quem está lá para fazer isso, ganha muito bem para buscar alternativas para encher o estádio. Para pensar uma forma. Né? Pensar uma forma e levar o torcedor para o estádio. Cobra menos no próximo mês do Exatamente. GNV, sei lá. A gente volta para falar daqui a pouco mais sobre essa questão aí. Volta para falar do Cruzeiro também, mas preste atenção. Grupo partido, mas por uma boa causa. Os titulares do Atlético treinaram ontem pela manhã, já de olho no confronto decisivo contra o Newell's na quarta-feira. E as atividades ficaram ainda mais quentes após um bate-papo revelador entre Marcos Rocha e Bernard. Veja aí. Domingão, 10 horas da manhã, Cidade do Galo. Atividade física para 7 jogadores. Domingão, 6h30 da tarde, Independência, Atlético e Criciúma. No tal Domingão, o Galo se dividiu em 2. No fim do dia, o time misto venceu o Criciúma pelo Brasileirão. Pela manhã, treino para alguns titulares que não enfrentariam o Tigre. Entre eles, Ronaldinho Gaúcho e Bernard. E hoje, no domingo, independentemente se fosse acordar cedo ou não, foi um trabalho, por mais que seja produtivo, porque só o fato de você se exercitar e ter um foco durante o treinamento em cima desse jogo, isso já ajuda bastante. É o efeito Newell's Old Boys, Campeonato Brasileiro em segundo plano e cabeça voltada para Libertadores. A pressão sempre vai existir no futebol, sempre, isso é natural, a pressão, a crítica, o elogio, a gente vive todas as situações e o jogador tem que estar preparado para ela. Na quarta-feira que vem, o Atlético tem decisão pela frente, Libertadores, semifinal, partida de volta contra o Newell's Old Boys no Independência. E se não bastasse a pressão de ter que reverter um placar de 2-0, ainda há um outro problema. É que o garoto Bernard parece incomodado. Na última sexta-feira, uma emissora de televisão flagrou uma conversa entre o atacante e o lateral direito Marcos Rocha. Bernard teria falado sobre uma possível transferência. Essa conversa foi ao ar e Bernard não gostou. Acho que isso é natural, o jogador conversar sobre isso em off, né? Porque aquilo ali que fizeram ali durante a entrevista, durante o treinamento, eu ainda não tinha visto, mas aconteceu. E o meu foco é diante desse jogo, um jogo super importante, um jogo decisivo, um jogo que representa muita coisa para o Atlético, representa muita coisa para os jogadores, representa muita coisa para a história do Atlético. Então, o foco tem que ser totalmente em cima disso. A transferência vem ao segundo caso. Isso eu não falo mais sobre isso. Isso cabe ao presidente, cabe ao meu empresário, cabe aos meus procuradores. Eu estou diretamente ligado a esse jogo porque eu sei que esse jogo pode ser também um dos mais importantes aí para mim. Olha, essa questão aí é algo absolutamente normal no Cruzeiro, no Atlético, no São Paulo, no Santos. O jogador está no grupinho, tem esse tipo de resenha. O Bernard é um jogador que foi muito valorizado, passou pela seleção. Esse papo de saída dele partiu do Cuca e do presidente Alexandre Calil lá atrás, quando disseram que, olha, pode pintar alguma coisa, mas depois da Libertadores. Todo mundo se lembra disso? Então, eu, sinceramente, eu não me espanto com isso, não acho nada de anormal, né? E tem aquela questão, né? Vendeu, entrega, mas aí o que ele falou mostrou que ele não está vendido. Então, né? As declarações
mostraram que ele não está vendido. Eu conversei com o meu empresário e tal, não sei o que tem, para me colocar num clube. Então ele não está vendido. Então ele está jogando mal. Ele está jogando mal. Mas eu acho que a única novidade que trouxe essa história é que a cabeça do Bernard realmente não está no Atlético. Porque você não acha que é muito radical falar isso, deixa eu dizer uma coisa. A cabeça não está no Atlético, mas estava na seleção? Deixa eu te dizer uma coisa. Exatamente. Porque você está fazendo um treinamento, correndo com seu companheiro. Sobre o que você está falando? Sobre a sua possível transferência? Então você não está falando sobre o jogo da quarta-feira, sobre aquilo que está acontecendo. Ou seja, mostrou o seguinte, que ele não está vendido e que tudo isso está girando na cabeça de um menino, de um jogador muito jovem como é o Bernard. Mas não é normal? Então, para mim foi a única novidade que trouxe nisso. Porque negócio de proposta, o Alexandre já falou que tem 5. Já falou até quanto que ele custa. Então isso não tem novidade nenhuma. Só mostrou que ele está falando. Mas não seria normal nós sobre estarmos aqui para fazer o programa e a gente falar do que rolou no final de semana, da vida, às vezes você conta uma história da vida pessoal. Por que ele não falou das dificuldades que ele teve contra o Nils? Por que ele não perguntou para o Marcos? Mas ele pode ter falado lá do outro lado do campo. Quando ele passou perto da câmera, ele citou outra coisa. É o que mostra que ele continua conversando sobre isso. Que é uma coisa que está na cabeça. Não, eu não acho que está errado. Eu só acho que isso não pode influenciar o futebol dele. E se as coisas estão se misturando, quem tem que ver isso é o Bernard. Mas é isso que eu concordo com o Everton, que é totalmente normal. A gente sabe que o futebol cada vez é profissional, essa coisa de dinheiro, de propostas. Isso a gente ainda parece que, mesmo sabendo disso, ainda carrega certa inocência de acreditar que o cara tá ali só pela camisa e tal. E não tô dizendo nada num tom crítico pro Bernard, não. É porque é totalmente normal. Inclusive, no News, eu tenho toda certeza que o Max Rodrigues, o Escoco, conversam sobre eventuais propostas que eles recebem. O Escoco chega pro Max lá, e aí, que é mais experiente, pô, tô badalado na Europa agora, o que você acha? Isso acontece lá também, acontece no Cruzeiro, é normal. A gente pode até dizer até que ponto que tem um lado negativo da gente ainda carregar um pouco daquela inocência do futebol e tal, mas é normal, não acho que o Bernard fez nada de errado e é a realidade. A pessoa pode gostar ou não, mas o futebol hoje é assim. Tem proposta, não só de sair de time, mas o cara tem proposta para assinar um contrato de publicidade, conversa com o outro. É papo, igual você disse. É igual papo de amigo. Se o Bernard estivesse jogando bem, não ia ter nem esse vídeo aí. Exatamente. Os caras do site que pôs esse vídeo aí, da Globo.com, não ia nem ficar procurando o que ele tava falando. Mas e por que ele não tá jogando bem? É por isso que existe o questionamento. A questão é a seguinte, só tá se falando isso porque ele não tá jogando bem. E por que ele não tá jogando bem? Ele joga na seleção e não joga no Atlético. O Bernard não está jogando bem. Mas quem vem jogando bem no Atlético? Tardelli. Vamos pegar conta. Você acha que a corridinha do Tardelli lá é só fora de jogo também, né? Vamos num passado recente, contra o Newell's, lá na Argentina. Quem do Atlético jogou bem? Porque eu tô vendo todo mundo falar contra o Bernard especificamente. O Bernard não jogou, mas ninguém jogou bem. O Bernard vem jogando mal há mais tempo. Tudo bem, Felipe, mas isso provou, as declarações dele, do Bernard provaram que ele não está vendido. O fato de pintar uma negociação, uma proposta, pintou pelo Ronaldinho. O Ronaldinho também não vem jogando bem. Pintou para ele, Besiktas, né? O Assis esteve aqui, confirmou. Né? Você vem dizer que o Tardelli não tem, o Jô tem proposta, o Leandro Donizete tem proposta, o Marcos Rocha, o Hever. Peraí, Dimara, mas eu estou dizendo que esse papo na corridinha é algo absolutamente normal. Eu acho que é normal. E não venha querer comparar com a situação do Ramírez na Libertadores, não, que lá o Ramírez estava vendido. Eu acho que é normal e acho até que a única novidade que trouxe foi uma definição de que ele não está vendido. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a cabeça do Bernard continua pensando na venda. Isso ficou claro na conversa. A conversa pega foi essa, porque era isso que interessava. Eles devem ter falado do jogo, devem ter falado de um monte de coisa. Mas o pedaço que interessou era o pedaço que ele falava de uma possível negociação. O que eu estou dizendo é, o Bernard é um menino. E isso tá na cabeça dele. Se isso tá fazendo mal ou bem pro futebol dele, quem sabe é ele, quem tem que definir é ele. Ô, Bernard, liga aqui na parada, companheiro. Joga a bola quarta-feira, classifica o Atlético, que ninguém vai nem lembrar disso mais, ok? Intervalo rapidinho, 2 minutinhos só. Na volta tem mais. Atlético tem um Cruzeiro também. Os preparativos do Cruzeiro, afinal de contas, amanhã já volta a campo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. A gente volta já. Os donos da